a tranquilidade. Hoje eu estava me lembrando de uma coisa que eu li num livro, não me lembro agora qual era o autor, mas que eu acho que reflete um pouquinho como as coisas estão acontecendo hoje. Eu me lembro de uma, de uma citação que ele fez sobre o conhecimento. Uma primeira fase do conhecimento, eram 3 fases. A primeira fase do conhecimento falava sobre um estágio inicial onde você não domina o assunto e justamente por não dominar o assunto, você tende a simplificá-lo por ignorância. Numa segunda fase, você tem uma maior compreensão, você começa a identificar a complexidade do tema em questão e você começa a entender o quanto você é pequeno em relação àquele problema e o quanto você não o domina. E numa terceira fase, quando você começa a se aprofundar sobre esse problema, você o torna mais simples. Ou seja, você domina de uma tal forma que aquilo se torna um pouco mais simples para você. Você domina melhor. Estou falando isso porque atualmente a gente tem visto no Brasil, em todos os lugares, eu acho, a sociedade de uma maneira geral, a sociedade atual, contemporânea, uma série de pessoas, uma grande parte das pessoas falando muito sobre muitos assuntos que não dominam. Essas pessoas estão naquela primeira fase desses 3 níveis de conhecimento. Não vejo problema nenhum se falar sobre assuntos que eu não domino, acho isso muito saudável. Eu falo sobre muitos assuntos que eu não domino e acho que tem que ser assim. O problema é quando você faz isso se colocando como dono da verdade. Quando você se coloca como dono da verdade sobre um assunto que você não domina, você deixa de ser capaz de passar de fase, de passar de nível, de entender a complexidade desse assunto. E quando você coloca a verdade quando você se coloca como dono da verdade em cima de um assunto que você não conhece, você propaga bobagens, inverdades. E você nunca vai mudar o seu pensamento e nunca vai evoluir. E eu tenho pensado muito em como as discussões se dão hoje, porque quando você tem pessoas que acham que dominam um assunto discutindo sobre ele sem dominá-lo, isso vira uma guerra. E essa maneira intransigente como as pessoas estão lidando com os mais variados temas hoje, estão fazendo a sociedade ficar um pouco mais bélica, não no sentido literal, mas no sentido de relacionamento em si. O relacionamento das pessoas precisa melhorar. Eu realmente espero assim que um dia aquelas pessoas que são simpatizantes do PT, do PSDB, eu não estou falando só de política, estou falando de uma maneira geral, e que vale para todos os assuntos atuais, mas eu espero que um dia uma pessoa que seja simpatizante do PT, uma pessoa que seja simpatizante do PSDB, não sejam torcedores desses temas, desses pontos, e sim sejam apenas simpatizantes e que possam sentar numa mesma mesa e que possam discutir de maneira tranquila, civilizada sobre isso. E como é que se faz isso, né? No meu entendimento, obviamente isso é tudo uma opinião, no meu entendimento, quando você faz uma troca de pontos de vista com a pessoa, uma discussão, mas discussão no bom sentido, eu acho que o maior erro que a gente pode cometer é a gente achar que a gente pode ser capaz de convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Isso, no meu entendimento, é uma falácia. É uma arrogância, inclusive. É arrogante você achar que pode convencer, pode convencer não, desculpa, usei a palavra errada, que você é capaz de mudar o ponto de vista de uma outra pessoa.
Você não é capaz de mudar o ponto de vista de uma outra pessoa. Você é capaz de elucidar, de colocar o seu ponto de vista, de colocar as suas argumentações de maneira civilizada, sem menosprezar o ponto de vista do próximo, do outro, sem ironizar, sem alterar tom de voz. Você pode colocar de maneira civilizada o seu ponto de vista. Quem muda a opinião de uma pessoa não é ninguém a não ser ela mesma. Então, quando você entra numa conversa, num debate de ideias, você entra para colocar o seu ponto de vista, mas principalmente para receber o ponto de vista do outro. E a partir daí, evoluir, crescer, acrescentar. Então, a si próprio e ao seu ponto de vista. Então, eu acho que esse é o grande ponto. É a gente parar de focar as discussões de ideias tentando focar no outro, tentando convencer o outro. Foque em si próprio. Foque no que você pode crescer naquele momento e em colocar sua opinião. E outra pessoa que está na outra ponta dessa discussão é responsável pelo crescimento dela. Não tente fazer com que ela seja aquilo que ela não é. Pense de uma maneira que ela não quer pensar. A gente precisa se respeitar. Acho que esse é o ponto. O respeito na sociedade precisa crescer e a gente precisa evoluir de uma vez por todas.